Antes de começar este vídeo, algumas orientações importantes, porque vocês sabem, runner ajuda runner. Se inscreva, curta e compartilha. E agora bora pro vídeo! Quinta pergunta, aí já muda novamente o tema, né? Então esse daqui é muito interessante para mim, essa pergunta, né? Porque na BR eu acabei abandonando a prova por conta delas, né? Então, doutora, o que causa bolha e como tratar? Inclusive durante a prova. Inclusive durante a prova, né? Aí você vai ver que muita gente comete erro no tratamento da bolha, né? Em prova, eu fico vendo as fotografias, né, dos tratamentos das bolhas, dos curativos que o pessoal coloca, né? Aí eu falo, meu Deus, por que colocou esse negócio aí? Isso vai fazer mais fricção. Então, assim, tanto o suor excessivo quanto a pele muito seca, elas aumentam o potencial aí de fricção, né? E que a gente chama entre a epiderme, que é essa parte mais externa, da derme, que é a parte mais abaixo. Então, conforme elas vão, você vai correndo, tem o contato, a fricção ali, né, da meia, tênis, solo, você vai como se você estivesse rebentando essas camadinhas aí, rebenta a célula e ela vai liberando o líquido. E aquele líquido vai se formando dentro de uma bolsa. Isso é a bolha, tá? Então, assim, como é que você trata? Na verdade, o maior tratamento da bolha é a prevenção, sabe? Por que a prevenção? Quando eu digo que é muito mais importante ultramaratona gastar com meia do que gastar com tênis, é muito mais importante. Pensa numa meia melhor, né? Uma meia que seja, que tenha um componente à base de poliamida, e pelo menos 80% de poliamida, que não tem algodão na fórmula, porque o algodão, antigamente todo mundo tinha bolha nos pés. Com o aparecimento das meias tecnológicas, né, das meias que causam aí a retirada da umidade do pé, esse caráter de bolha diminuiu muito. Tá? Então você tem uma fricção menor, porque a poliamida ela desliza mais. Então, o que é importante? É você manter sempre. Entrou numa prova dessa, hidrata muito bem o pé. Essa hidratação ela pode ser feita aí com triglicerídeo de cadeia média, que é o famoso óleo de girassol, tá? Ou óleo de coco, ou os cremes que a gente fala que são os cremes de barreira. Tá? Existe um creme de barreira que é a vaselina, mas a vaselina ela tem componentes minerais, então tem algumas peles não se adaptam bem à vaselina. E existe o creme de barreira que é o top de linha, que é o Cavilon. Tá? Então, o Cavilon ele faz uma formação de uma segunda pele. Aí você fala assim, pô Maria, mas eu já sei o local que eu tenho bolha. Eu sempre tenho bolha no mesmo lugar. O que você vai averiguar antes? Se o tênis que você está usando, ele não provoca efeitos repetitivos sobre aquela tua estrutura ali de dedos ou da região plantar, né? Se a tua pisada está inadequada em relação ao tênis, isso é um grande motivo de bolha, tá? De você estar fazendo uma fricção no lugar errado. Então, vamos supor, você tem uma pisada neutra e está com um tênis pronado. Você já vai começar a fazer um mecanismo para se adequar àquele tênis, concorda? Sim. Então, você vai começar a friccionar numa região que você não era para fazer aquela fricção. Então, isso pode ser. Então, tem que escolher bem. A minha pisada é X, eu vou usar o tênis X. Tá? Na pior das hipóteses, se você não souber qual é a tua pisada, escolhe um tênis neutro. Mas um tênis neutro, minimalista, que tem algum grau de extensão aí em relação ao teu pé, porque o pé incha, né? Que o cadarço não esteja muito apertado, que também é outra causa, é um erro também a gente apertar muito o cadarço. Então, um tênis sempre maior, porque você sabe que o teu pé vai inchar.
uma meia o mais tecnológica possível, pelo menos com 80% de poliamida. Agora, pô, o meu pé sempre tá bolha naquele lugar. Aí você vai usar, antes de começar a prova, um curativo que a gente chama de curativo de barreira, que é um curativo hidrocoloide, que faz uma segunda pele ali naquele local. Então, você já bota a tua segunda pele. Existem segunda peles do tamanho do pé. E existem algumas que são pequenininhas. Então, desde para o dedinho menor até para a planta dos pés. Tá? Então, é interessante que todo ultramaratonista investigue sobre curativos, leia curativos, principalmente os curativos hidrocoloides. Arranca-se bolha, nunca se arranca bolha, tá? Que nem unha, não se arranca unha em prova, tá, gente? A não ser que a unha esteja caindo. Porque se você der chance, a unha vai começar a crescer por debaixo daquela unha que estava um pouquinho mais mole, ou daquela unha que ficou completamente roxa, tá? Deixa o roxinho lá e vai cuidando dela, vai hidratando, vai protegendo, para que a unha de baixo venha da melhor forma possível, mais protegida, que nem a bolha. Fura-se a bolha, drena-se a bolha. E deixa a bolha, não se espreme a bolha, fura-se e amassa ela com cuidado e hidrata. Essa hidratação ela pode ser feita com algum creme à base de zinco, a hipoglose é um bom hidratante, ou algum creme, ou o próprio óleo de girassol também, que vai fazer uma boa barreira. Ou a colocação aí do Cavilon por cima para manter essa barreira, tá? O esparadrapo em cima, às vezes piora a fricção. Foi o que eu fiz. Piora, porque o esparadrapo ele tem uma porosidade, tá? Enrolar aquele monte de bandagem, piora. Então, o ideal é que você hidrate, coloque uma gaze, aquelas gases bem fininhas, né? E aí você pode até colocar um esparadrapo por cima da gaze e a tua meia tecnológica, uma meia de preferência seca. Troca a meia. Mexeu em bolha, troca a meia, tá? Meia não pesa, né, gente? Então dá para levar uma meinha extra aí nas outras maratonas, tá? Perfeito. Eu tava conversando contigo em off, né? E aí o que me tirou da BR foram bolhas, né? E eu tive a oportunidade de prevenir isso, né? Quando eu peguei aquela tempestade lá da Dona Natalina até Barra, né? Molhei todo o meu pé. Eu sentei antes do Morro do Sabão, eu tirei a minha meia, né? Peguei um alfinete, passei com álcool gel, furei a bolha, drenei, colei com esparadrapo, que foi o primeiro erro, e os outros dois erros, né? Eu tinha uma pomada para assadura, eu fiquei com preguiça de colocar e não troquei a meia, não coloquei a meia limpa. Então assim, eu drenei a bolha e continuei com a meia molhada, né? E não passei. Sim, você continuou friccionando, porque Sim. Tudo que tá molhado ali, ou tá seco demais, vai fazer fricção. Sim. Né? Então você tinha a faca do queijo na mão e tira mesmo a gente de prova, né? Sim. Bolha é uma dor desgraçada, ninguém Horrível. aguenta dor no pé, você corre com o pé, então não dá. Sim. Entendeu? Você tem vontade de pegar e arrancar tudo e ficar quietinho no canto e chorar, porque bolha é horrível, né? E chega uma hora que assim, do tamanho que fica, você não consegue mais nem fazer mais nada, né? Sim, não consegue fazer mais nada. E o que acontece? Conforme ela está sendo nutrida ali pelo excesso de água, ela vai esgarçando. Sim. Então, não é? Ela vai aumentando. Quando você vê, ela tem um bolsão por debaixo, aquilo vai dissecando, né? Quem já não viu aquele pé assim, aquela, né? O teu pé ficou assim? Não sei. Então ele ficou assim bem na aterrissagem, né, do pé, nos dedos ali, né? Ele ficou todo branco, praticamente todos os dedos brancos assim embaixo. Sim, é isso mesmo, vai dissecando, né? Uma outra coisa que acontece muito quando você não hidrata é a parte central da região plantar, ela forma uma espécie de dobra, né? E aquela dobra ali vai, quando chega num ponto que ele começa a queimar, e você tem que trocar realmente a meia e tem que hidratar. Então, quem tem esse problema de dobra aí na região plantar, tem que ficar o tempo inteiro hidratando aí a região plantar, tá? Não tem jeito.
Ó, um adendo aqui interessante, o João Batista, né, para ultramaratonista, tá aqui na live, né, completou a BR-135 aí. Ah, João, poxa, que emoção, sabe? João, parabéns. O João, olha, o João é um exemplo. Engraçado, hoje mesmo ainda falei do João, né? Muita gente reclama, né, das coisas, que tá com dor aqui, dor ali, né? E o João é um exemplo assim absurdo, né? E, e aí o João me deu uma grande ideia. Você sabe que eu tô com muita vontade de colocar na Cassino uma paramaratona, Que legal. ultramaratona. Sabe? A gente estava conversando exatamente hoje isso. E eu lembrei muito do João. Então, assim, não dá para reclamar quando a gente vê o João correndo. João, você é uma inspiração, sabe? Nossa, você tem toda a minha admiração, total. Sim, sim, não, com certeza. E ele fez a seguinte pergunta, doutora, sobre o tema de bolhas, né? Ah, Porque ele segura, né, as muletas por muito tempo e ele acaba sim, tendo bolhas nas nas mãos. mãos. No caso Aham. dele, o que fazer? É a mesma coisa, viu, João? Na verdade, o que que acontece? Ele tem que estar também com uma proteção. Existem luvas tecnológicas que são utilizadas aí por para-atletas, tá? Que elas têm uma base interna também de poliamida. Então elas ficam só com os dedinhos de fora, tá? Todos os dedos são ali. E a outra coisa é a moleta tem que estar bem acolchoada. E esse acolchoamento, porque o que, que acontece? Cria-se bolhas, porque você faz é o mesmo mecanismo. Você começa a fazer uma fricção ali entre o material da moleta e o material, o epidérmico ali da mão. Então, assim, nessa corrida com utilização de bastões, mesmo pessoas às vezes que fazem uso de bastões em provas, o ideal é que tenham essa proteção de luvas com poliamida. E aí, para não escorregar, essas luvas têm poliamida por dentro e tem um componente emborrachado no local de pega, tá? Então, o ideal é que essa mão seja bem hidratada, pode também estar utilizando os cremes de barreira e faça a utilização aí das luvas de poliamida. Aí, a Maria, é difícil achar luva de poliamida. O que eu faço? Você compra uma meia de poliamida, tá? E pode fazer ou a costura delas para imitar, para fazer os dedinhos, ou você faz um recorte global na frente e mais um recorte para colocar o polegar e faz uma cola que pode ser feito até com cola quente ou com cola vinílica de uma borracha aí no meio. Então, pode ser utilizado esse recurso também quando você não acha aí luvas com material de poliamida, tá? Perfeito. Sobre luvas, né? Eu lembro quando eu fiz a live com o André Kajlich, né? O para-ultramaratonista, né? Que completou a BR-135, né? Com uma Aham. cadeira de rodas, tudo, né? E aí ele contou pra mim, assim, que ele usou 5 luvas, né? Que ele ia usando, né? Sim. Na cadeira de rodas, tudo. Ele ia trocando, costurando as luvas e tentando reaproveitar, tá? Então, esse esquema que a gente coloca, né? Que o pessoal de Paralimpíada coloca na utilização de borracha sob o material de poliamida, ela diminui um pouco essa necessidade de troca, porque você fica com um componente ali antiderrapante e fica com um componente mais resistente, tá? Outra coisa que se usa também é você fazer com cola quente, é, você faz ali vários quadradinhos, e aí a cola quente, depois que ela seca, ela vira aí um componente tipo siliconado, né? Sim. Entendeu? Então também, mas é menos resistente do que você colar aí uma plaquinha, né, de emborrachada, tá? Pode ser até tipo EVA, né, etilvinil acetato, aquelas coisinhas que a gente de escola vende também material de borracha, né? Tá? Então Perfeito. dá para fazer em casa.